Superfície. O que é uma superfície? Primeiro eu vou dar o conceito, depois eu digo exatamente o que é. Superfície, ela trancafia o espaço e o tempo. Ao contrário da linha, ela é mais estático. Como ela fecha tudo em volta de si, ela meio que para as coisas onde elas estão. É como se elas engaiolassem os elementos que estão dentro dela. Um conjunto de superfícies pode conseguir retornar o movimento de uma única superfície. Como uma única superfície, ela meio que tranca tudo que está ali dentro, se você fizer um conjunto delas, você consegue trazer movimento. E aí eu trouxe dois tipos de superfície, a fechada e a aberta. Onde a fechada, ela é demilitada por linhas, entre aspas, nem sempre vai ter linhas, às vezes pode ser só a forma fechada. Imagine um retângulo completamente fechado. E uma superfície aberta, ela é uma superfície ainda pelo conjunto de superfícies que tem nela. Então, tipo, ela é uma superfície a partir da junção de várias superfícies, sabe? É por igualdade. É uma superfície por igualdade. E essa superfície aberta, ela traz o movimento, mudança, instabilidade, agilidade e dinamismo. Aqui eu trouxe esse exemplo dessa arte. Acho incrível essa arte, da Annie Urzu. E é interessante você observar que a sombra ela tem um formato e a luz tem a sombra é uma superfície e a luz é uma superfície. Tem várias superfícies nessa arte aqui. Só que a principal que eu acho mais interessante é a porta. A porta ela tem duas superfícies, uma da própria porta em si e a outra do portal. E perceba como essas duas formas elas estão aprisionando essa personagem que está entrando pelo quarto. E isso acaba trazendo um foco para ela. Isso aqui é a superfície. Superfície. É isso aqui, o Lancelot. A face de uma forma. A face de um cubo, por exemplo. Um círculo, nesse mesmo exemplo, pode ser uma superfície, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. Superfície. Uma estrela, exatamente, um plano. Exatamente, um plano. Perceba que essa porta, ela funciona como se fosse um retângulo aqui, ó. Ela não está perfeitamente como um retângulo, porque ela está em perspectiva. Mas ela funciona como uma superfície. Apesar de ter uma parte mais lá pra dentro, né, que é o restante da casa e tal. Mas ela funciona como superfície. Assim como essa sombra funciona como superfície. A luz seria um triângulo. Seria, exatamente. Essa seria a superfície da luz, por exemplo. Perfeitamente. Assim como a sombra aqui também forma superfície. A parede florida é uma superfície distinta do telhado. E é interessante a gente parar. Isso aí que eu falei na última aula. É interessante a gente parar em frente a uma obra que a gente... Nossa... Sabe aquela arte que você encontra, que você solta um comentário instantâneo, assim, tipo, caralho, que massa, mano. Tipo, perde uns 10 minutos olhando pra ela, tu vai encontrar umas coisas que tu nem tinha reparado. Ou então entender esses elementos, sabe? A superfície, a linha e tal. Aqui eu trouxe outro exemplo do Leonardo Finstark, lá do ArtStation. Perceba que essa criatura... Eu não sei, é uma mulher, eu vou chamar de criatura. Essa entidade, ela tá meio que enjaulada por ela estar dentro desse aquário, mas tem um retângulo que tá envolvendo ela, sabe? Que tá enquadrando ela. E é interessante você reparar nisso. Tem uma superfície aqui que meio que enquadra ela. Fora isso, tem outras superfícies. No cabelo, o cabelo dela pode ser considerado uma superfície e o corpo dela outra superfície. E aqui embaixo tem um carinha aqui também, ele está enquadrado por uma superfície, ele está dentro de uma superfície enquadrada. Isso aqui passa alguma mensagem, sei lá, ele está trancafiado dentro disso aqui, junto com essas outras criaturas, sabe? Tipo, dá para criar um conceito em cima disso. Até porque a superfície ela trancafia aquilo que está dentro. Aqui eu trouxe outro exemplo. Eu acho que todo artista já fez isso, de botar um círculo ou uma forma de trás do personagem
só porque deu vontade assim, aí você queria meio que dar mais destaque pra ele. Só que você não sabia por que você tá fazendo isso, mas você botou assim um negócio. Pois é, mano, só dá vontade. Só dá vontade, você vai lá e taca. E por quê, mano? Porque você quer de alguma forma encapsular aquilo, sabe? Tipo, não sei, mano, dá vontade. Eu quero chamar atenção pra aquilo. Ou, sei lá, imobilizar aquilo. E você vai lá e taca a forma. Aqui no caso é uma referência às artes medievais, ah, que muitos dos santos eles tinham essa auréola, a auréola divina, tanto que é em amarelo e tal. Então aqui traz outra referência iconográfica, que é essa questão mais bíblica. Eu trouxe essa arte mais para vocês observarem outras superfícies. É interessante ver como a personagem ela é uma superfície, o pano é outra superfície, é outra forma. O dragão, você compreende ele como outra superfície que está mais afastada. Então, tipo, até a própria personagem se confunde com a forma do pano. Você meio que consegue agregar as duas coisas e imaginar que elas são uma coisa só, sabe? Eu trago isso mais como reflexão para vocês. Tipo, uma superfície que pode ser compreendida com outros elementos. Às vezes a gente tá fazendo lá o personagem e eu quero que a roupa dele se destaque do corpo dele. Pode ser por cor, pode ser em questão de forma. Forma que eu digo superfície. Então, tipo, faz isso de forma consciente, sabe? Que tipo de superfície eu quero trazer pro meu personagem? Eu quero ele mais forte, mais grande. E aí traz a questão da linha também, né? A questão da linha horizontal. Eu quero que essa superfície tenha uma base horizontal maior. Ou que ela seja mais verticalizada. É interessante não se esquecer que a superfície ainda assim ela é como se ela fosse uma junção de linhas. Ela só tá meio que trancafiando a forma, sabe? E aí eu falei sobre superfície aberta e sobre superfície fechada. O que é isso? Superfície aberta é um conjunto de elementos que você entende como uma superfície, você meio que agrega eles, você junta eles, o seu cérebro entende que aquilo faz parte de um conjunto, só que ele não tem uma borda definida. Aqui eu trouxe esse exemplo da Yumei, as artes dela são incríveis, lá do cara, da rede social cara. E é interessante observar como esses nenúfares, acho que é nenúfares o nome, as vitórias régias aqui na água, elas funcionam como uma forma circular, só que a borda delas não é definida. É uma superfície indefinida, então traz essa sensação de movimento, igual com os peixes. A gente percebe que esse conjunto de peixes forma uma espécie de triângulo aqui em espiral, sabe? Você consegue enxergar isso. E é interessante trabalhar isso no personagem, tipo, em elementos do personagem. Aqui eu trouxe essa arte do anjo com várias folhas formando a asa, que é um conjunto de superfícies. É como se a página fosse uma superfície e aqui tivesse um conjunto delas, meio que indefinido. E aqui com as estrelas da baleia vomitando as estrelas. É interessante ver como essas superfícies abertas, elas não apreendem a forma. Aqui da Vitória Regia até que tá apreendendo, porque tá ao redor da torre, né? Mas aqui no caso da baleia, por exemplo, você consegue caminhar com os olhos pelas estrelas. Sabe? As estrelas passam por dentro da barriga da baleia e tal. Então, tipo, você pode usar a superfície como uma coisa rígida, se você fizer ela fechada, ou você pode usar ela com bordas indefinidas e deixar ela dinâmica. Vai depender do que você quer pro personagem, ou pra composição. Enfim. Guilherme Freitas, ele mesmo. Essa arte do Gui, eu tinha visto o vídeo dele fazendo essa arte todinha. E aí eu tava pesquisando as artes, né, pra montar o slide pra vocês. E aí eu encontrei essa, e eu olhei pra essa e falei assim: nossa, aqui tem um monte de superfície, só que elas estão sobrepostas. E eu não tinha percebido isso. E é interessante como uma arte 2D, usando a superfície da forma correta, a gente consegue passar uma sensação de tridimensionalidade, de profundidade.
E aí eu trouxe a dica para vocês anotarem. A superposição, ou seja, um elemento sobre o outro, de superfícies sempre nos faz perceber um espaço profundo. Você sempre sente que tem algo mais à frente e algo mais atrás pelo simples fato dele estar sobreposto, superposto um sobre o outro. E aí eu trouxe o exemplo da arte completa, essa arte aqui completa, mostrando aqui as formas, as superfícies que estão constituídas aqui no personagem. É interessante que vocês vejam isso de forma básica mesmo, tipo, dessa forma aqui mais ou menos. Vocês podem ver a volumetria e tal, mas enxergar a forma abstrata, sabe? Abstrair aquilo, sintetizar elas, e enxergar um triângulo, um círculo, um quadrado. Isso vai ajudar a criar hierarquia no personagem de vocês. É interessante observar como nesse personagem o cabelo é uma das coisas que mais se destaca. Igual esse círculo que eu acabei colocando. E isso foi intencional, sabe? Tipo, é uma superfície dinâmica em relação ao restante. Foi pensada e colocada dessa forma. E é interessante ver como a mão se sobrepõe ao rosto, e a perna se sobrepõe ao braço, e o rabo se sobrepõe ao torso dele. Ao mesmo tempo que essa mão aqui da frente, ela se sobrepõe ao canhão que ele tá segurando. Então, tipo, é cheio de sobreposições, sabe? É cheio de topos, meios e bases. Coisas à frente, no meio e atrás. O estilo do Gui melhorou muito, eu lembro que antes eu só seguia ele por causa da didática. Quanto mais você faz desenho, mano, quanto mais você ilustra, uma hora você melhora, não tem como, não tem por onde correr. Trabalhar com arte é repetição. Repetição, repetição, repetição. Você não precisa desenhar o dia todo, mas é interessante que você desenhe todo dia, sabe? Pelo menos alguma coisa. E toda a arte, ela traz algum ensinamento pra próxima. Então, tipo... É isso, a gente vai crescendo com o tempo. Leva tempo, mas dá certo. Tá, deixa eu concluir o que eu queria trazer aqui de raciocínio. Nessa arte do Gui, eu percebi que tem uns stickers, tem umas figurinhas do lado do personagem. E é interessante a gente observar como elas são chapadas, comparado ao personagem. Essa arte toda é 2D. Isso aqui tudo é 2D. Mas perceba que essas figurinhas aqui, elas têm uma sensação de ser mais chapada do que o personagem em si. Talvez por causa da volumetria, da pintura também, mas mais pela questão da sobreposição. Aqui no personagem, nessa figurinha aqui, nessa pequenininha, tem a sobreposição. Tipo, o rosto tá na frente da orelha, que a orelha tá na frente do cabelo. Tipo, tem essa sobreposição, né? E ela reforça isso de profundidade. Além de outros aspectos, como a pintura, a questão de volume, luz, enfim. Que isso eu vou abordar na próxima aula, gente. Porque essa aqui acabou, que é de volume. Na próxima mentoria eu vou falar sobre volume, luz e cor. Bom, aí é basicamente isso, galera. Eu não vou me estender mais aqui. Eu usei esses 3 livros, mais o livro da Faiga. O de Universo da Arte eu tirei as coisas da linguagem visual, os fundamentos, os elementos da linguagem visual. Esse livro de cor da Lilian, que eu achei muito legal, que ela fala basicamente como foi a pesquisa e evolução das cores pela Bauhaus, que foi uma escola de design. O nome é Cor no Processo Criativo, um estudo sobre Bauhaus e teoria de Goethe. E esse de Fundamentos do Desenho Artístico é mais com dicas de desenho tradicional. Mas eu acho que as dicas dele são bem legais pro digital, porque ele lida com vários materiais, desde carvão, tem lápis de cor, aquarela, tinta, grafite, um monte de coisa, mano. E é legal ver como cada material tem as limitações, só que eles têm as limitações, mas tem sempre um lado único deles. E é interessante você explorar cada material, porque, tipo, na hora de fazer um desenho digital,
você pode usar a lógica do material que você estava usando para poder criar aquilo, sabe? Não sei se faz sentido para vocês. Mas é legal ter esse conhecimento, principalmente colocando as dicas em práticas. Ele dá umas dicas bem legais. De técnica de estudo de desenho mesmo. Achei legal. No digital tem a facilidade de você sempre apagar e tal, então meio que você não planeja as coisas. Mas no tradicional você é obrigado a planejar. E quando você planeja, você faz a obra do jeito mais eficiente possível. Inclusive nesse livro tem dica de como desenhar com borracha, mano. Esse livro é muito massa. E é isso. Obrigado aí quem participou, quem ficou até agora. E é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, que eu tiro qualquer dúvida. E é isso, participem das aulas. Pessoal, a galera da ilustração tá se organizando e tá realmente trazendo conteúdo bacana pra vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Anotem as coisas que o pessoal fala. Arrumem um caderninho assim, sabe? Tipo, fica rabiscando as coisas que a gente fala, que tem umas dicas bem legais. E é isso. Boa noite, gente, e até a próxima. Na próxima a gente continua o conteúdo. Tchau, tchau.